como antes do intervalo eu prometi a vocês, já está conectada com a gente aqui a deputada estadual do PSOL de São Paulo, a deputada Isa Pena, que gentilmente nos atende. Ela que está se deslocando aí de um lugar para o outro e gentilmente parou o carro para conversar um pouco com a gente. Deputada, muito obrigado em primeiro lugar. Eu quero um pouco da sua avaliação aí de tudo e se você realmente acredita mesmo que o deputado estadual Mamãe Falei será cassado e em quanto tempo? Bom, essa é uma pergunta que depende da correlação de forças dentro da Alesp. A gente precisa lembrar, né, que não faz muito tempo que a Alesp passou por um caso de assédio físico. No caso, vocês talvez se lembrem, eu fui assediada pelo deputado Fernando Cury e a gente viu a sociedade civil organizada pedindo a cassação e, assim, e a gente viu uma punição de 6 meses de perda temporária do mandato, que foi muito aquém do que todo mundo queria. Então, eu acredito que há uma questão aí de como é que a Alesp vai explicar essa contradição. E acho que mais do que isso, acho que a cumplicidade machista e o jogo político, ele vai se desenvolver ainda, né? Então, a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser a estratégia do Arthur, do MBL, para tentar se safar dessa. O que eu posso dizer é: o pessoal está na comissão de ética, a gente recebeu hoje de manhã um comunicado, a comissão de ética vai se reunir amanhã, às 10 horas da manhã, vai ser presencial e vai determinar sobre a juntada de todos os pedidos de cassação em um só. E isso deve dar um começo aí de processo. Ele é um parlamentar mais isolado. Porém, né, assim como, né, outros também, né? No caso, eu também não sou uma pessoa que sou base do governo, né? O Fernando Cury era a base do governo, né? Então, o Arthur não é. Então, ele já entra nesse processo mais fraco. O que eu acho que a gente pode dizer desde já é que há uma... Só um minuto, eu preciso receber quem nos acompanha também pelo rádio a partir justamente de agora para que todo mundo possa estar sintonizado. São 10 horas e 46 minutos. A vocês que nos acompanham através do rádio, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, entrevistando agora com exclusividade a deputada estadual Isa Pena, do PSOL aqui de São Paulo, que está conversando um pouco com a gente justamente sobre as perspectivas ou não de uma cassação de mandato do deputado estadual Arthur Duval. Deputada, por favor, continue. Eu estava dizendo que eu acho que se a mesma cumplicidade machista, né, prevalecer, a que prevaleceu no meu caso, a Alesp vai ficar numa situação difícil, né, porque como é que se explica um assédio físico? Eu digo, a presidência da Alesp, quem manda na Alesp mesmo vai ficar numa situação difícil, porque como é que se explica um assédio físico? Ter 6 meses de punição e um áudio ter cassação, né? Então, é isso que o Arthur tende a usar, na minha opinião, né? Tende a usar de forma oportunista. O que eu acho é que nós precisamos usar esse novo caso para pressionar a Alesp a se desvincular de uma vez por todas, mandar um recado para a sociedade de que a violência sexual, seja ela qual for, ela não é tolerada, não pode ser tolerada, né? Então, na minha opinião, há uma maioria. O Fernando Cury, a diferença do Fernando Cury para o Arthur é que o Fernando Cury era base do governo, sempre foi base do governo, sempre foi um aliado do governo do estado de São Paulo. Então, teve proteção, teve cumplicidade, teve manobra para que, né, de deputados poderosos da casa. Mas, deputada, o Arthur, ele não deve... publicamente, como é que a Assembleia explica isso, né? Porque isso é o jogo do poder, os bastidores que você está contando um pouco com a gente, da questão que envolve o deputado Fernando Cury, mas pensando publicamente, como é que a Casa Legislativa do Estado de São Paulo vai explicar a punição de 6 meses a um deputado que apalpou e a cassação a um deputado que falou? Você sabe que ontem, Paulo, eu estive no Colégio de Líderes e eu chamei a atenção dos deputados exatamente para isso. E ficou um climão, né? Assim, ficou aquela torta de climão, porque todos
estavam pensando a mesma coisa e, na verdade, eu não sei ainda como é que vai ser essa narrativa da Alesp, mas eu acho que o deputado Arthur, se não renunciar, que era o que ontem no Colégio de Líderes estavam tentando, alguns deputados próximos a ele disseram que estavam em contato com ele para tentar fazer com que ele renunciasse. Hoje pela manhã eu já vi que ele disse, né, aqui está aqui a frase, né, que ele vai lutar até o fim. Então a Alesp vai ficar numa situação muito difícil. Eu não sei, na minha opinião, não tem como explicar essa contradição, a não ser pelo jogo político, né? Isso daí, a gente sabe que a verdade é essa. A verdade é que há um jogo político que favorece quem é base do governo, quem vota sempre com o governo, quem faz um mandato calado, conivente, etc. Mas, e o Arthur, assim, com todos os defeitos dele, mas não fez um mandato calado, né? Muito pelo contrário. Então, o que eu acho que a gente vai ver, sim, é uma Alesp com muita dificuldade de se explicar. Muita dificuldade.